A essa altura do campeonato, não tem como você ser fã de MMA e não conhecer o Alex Pereira, o Poatan. Aliás, eu me arrisco a dizer que mesmo que você não seja tão chegado assim no esporte, com certeza sabe quem é o cara. E também não é pra menos, o Poatan é simplesmente um dos maiores atletas de esportes de combate de todos os tempos, duplo campeão do Glory Kickboxing e do UFC. Mas você sabe como a trajetória dele começou? Pois fique sabendo que nessa história tem muito trabalho duro, talento e, claro, superação. E é por isso que hoje nós vamos contar a história do Alex Poatan. Então já vai dando like nesse vídeo e se não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Não custa nada pra você, mas nos ajuda bastante. Fala pessoal ligado no Super Lutas, meu nome é Luiz Antônio Cardoso e hoje, como vocês já sabem, vamos contar a história do Alex Poatan, um dos maiores atletas de esportes de combate de todos os tempos. E fique sabendo que essa trajetória pode te surpreender. Nascido em São Bernardo do Campo no dia 7 de julho de 1987, desde muito jovem o Poatan viveu problemas financeiros e, como muitos brasileiros, foi obrigado a largar os estudos muito cedo e começar a trabalhar. Mais precisamente aos 12 anos de idade, numa borracharia do bairro Batistini. E foi nessa época, ainda na infância, que ele começou a viver um dos maiores dramas da sua vida, o vício no álcool. De acordo com Poatan, consumir bebidas alcoólicas era um hábito visto com muita normalidade no ambiente de trabalho. E por estar envolvido naquele meio, mais ou menos aos 16 anos ele passou a beber bastante todos os dias, principalmente cachaça. O tempo foi passando e esse problema foi ficando cada vez maior. Para vocês terem noção, o Poatan falou que numa determinada época ele chegava a beber 1 litro de cachaça todos os dias. No entanto, ele acabou percebendo que o consumo do álcool tinha se tornado um problema. Diante disso, o Poatan decidiu começar a treinar artes marciais. Numa entrevista para nós do Super Lutas em 2022, o lutador explicou por que ele decidiu ir para essa modalidade. Eu não levava uma vida saudável, muita bebida, muita zoeira, eu bebia muito mesmo, um alcoólatra talvez. Queria largar tudo isso e ter uma vida melhor. A gente sempre escuta que o esporte salva, e no Brasil é futebol. Mas como eu não sei jogar bola, pensei, bom, brigar eu já briguei muitas vezes quando era moleque. Acho que a luta vai ser o meu esporte. Eu não queria ser lutador, minha intenção não era viver da luta. Meu intuito era parar de beber. Conheci o kickboxing e de lá pra cá, não parei. E pessoal, de fato não faria muito sentido pensar numa carreira profissional naquele momento. Até porque, quando o Poatan decidiu começar a treinar, ele já tinha 22 anos. E quem acompanha esportes de combate sabe que a maioria desses atletas de ponta começam a treinar ainda na infância. No entanto, se até agora você ainda não percebeu, o Poatan é um cara bem diferente da maioria das pessoas. Dessa forma, ele começou a treinar com cada vez mais frequência e passou a competir na modalidade. Como amador, ele construiu um cartel de 25 vitórias e apenas 3 derrotas. Agora é importante deixar claro que ele não parou de beber de uma hora para outra. Durante os primeiros anos da carreira dele como kickboxer, ele ainda consumia o álcool. No entanto, ele foi parando com o passar do tempo e hoje em dia ele já fala que não bebe há mais de 10 anos. Também foi nessa época que ele passou a conhecer mais a sua ancestralidade. Com a ajuda do treinador Beloca Vera, ele conheceu suas origens na tribo Pataxó. E foi aí que surgiu o apelido Poatan, que significa mão de pedra em tupi. Ele fez a estreia no kickboxing profissional em 2012 e rapidamente chamou a atenção de todo mundo. Foi campeão do WGP e logo em 2014 venceu o GP dos médios do Glory, derrotando 2 adversários na mesma noite. O tempo foi passando e o nível dos adversários só aumentou. Inclusive foi nessa época que o Poatan enfrentou aquele que se tornaria seu grande rival pela primeira vez. E vocês sabem que eu tô falando do Israel Adesanya. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre a rivalidade entre os dois, mas o primeiro encontro entre eles foi num evento chamado Glory of Heroes, na China, em 2016. Depois de uma luta muito equilibrada, o brasileiro venceu por decisão unânime. Um ano depois, a revanche aconteceu em São Paulo, e dessa vez o Poatan nocauteou o nigeriano no segundo round, com aquele tradicional cruzado de esquerda. Aliás, eu falei do cruzado do Poatan e todo mundo sabe que essa é uma das maiores armas do MMA. Tal qual o chute de esquerda do Crocop e a mão direita do Dan Henderson, quem leva ao cruzado de esquerda do Poatan quase sempre vai à lona. Ainda em 2017 ele voltou para o Glory, e enfrentou e venceu o canadense Simon Marcos, conquistando o cinturão dos médios, um dos títulos de maior prestígio que um kickboxer pode conseguir. Ele defendeu esse título 5 vezes, e como se não bastasse, ainda subiu de peso e se tornou o rei dos meio pesados, após vencer o russo Artem Vakhtov. Até hoje, ninguém conseguiu ser duplo campeão do Glory novamente. Ele se aposentou do kickboxing definitivamente em 2021, como o número 1 peso por peso da modalidade, porque agora ele tinha um novo esporte em mente, o MMA. Por mais que o foco do Poatan nesse primeiro momento fosse o kickboxing, ele já tinha feito a estreia no MMA em 2015. Ele competiu no Jungle Fight algumas vezes, e lá teve a sua primeira derrota, para o Kemuel Otoni. Mas foi só a partir de 2021 que de fato ele se dedicou exclusivamente para as artes marciais mistas. Uma das pessoas mais importantes nessa transição foi o Glover Teixeira. Os dois se conheceram em 2020 e se tornaram melhores amigos, tanto que o Poatan passou a treinar na academia do Glover, onde se encontra até hoje. Dessa forma, com um cartel de 3 vitórias e 1 derrota, ele fez a estreia no Ultimate do UFC 268, como peso médio, nocauteando o grego Andreas Michailidis com uma joelhada voadora brutal. Em menos de um ano, o Poatan atravessou a categoria e conquistou o title shot com um adversário já conhecido, Israel Adesanya. Eles se enfrentaram no UFC 281,
E em mais um combate equilibradíssimo, o brasileiro venceu por nocaute técnico no último round, se tornando o novo campeão peso médio da organização. Ele acabou sendo nocauteado na revanche e na metade de 2023 fez a transição para a categoria dos meio pesados. Nessa época, o título da divisão estava vago, e depois de vencer o Jan Blachowicz por decisão dividida, o Poatan partiu para uma disputa de cinturão com o Jiri Prochazka, em novembro de 2023, nocauteando o tcheco e se tornando campeão pela segunda vez. Luta após luta, ele se tornou uma das figuras mais populares do MMA. E a partir da conquista do segundo cinturão, a frequência com que o brasileiro aceita combates em cima da hora vem cativando cada vez mais os fãs e a mídia. Para vocês terem noção, em 2024 ele foi escolhido para encabeçar o maior evento da história da organização, o UFC 300. Ele venceu Jamal Hill ainda no primeiro round e poucos meses depois voltou para derrotar o Prochazka mais uma vez, substituindo nada mais, nada menos que o Conor McGregor, com apenas 2 semanas de antecedência. No momento da gravação desse vídeo, o Poatan se prepara para defender o título dos meio pesados pela terceira vez, contra o norte-americano Khalil Rountree, com transmissão em tempo real aqui do Super Lutas. Também existem rumores de uma possível mudança para a categoria dos pesos pesados ou até mesmo um retorno para os médios. A trajetória do Poatan é uma das mais inspiradoras da história do esporte. Ver o que esse cara conseguiu fazer nas circunstâncias em que ele vivia é inspirador, para dizer o mínimo. Não sabemos quais são os próximos passos, mas se tem uma coisa que a história dele nos mostra é que o céu é o limite. E aí, gostaram de conhecer a história do Poatan? Então deixem o like nesse vídeo para a gente saber que vocês gostaram desse novo tipo de formato. Também se inscrevam no canal, dessa forma você não perde nada que vai ser lançado por aqui. E calma, não vá embora ainda. Também nos sigam nas nossas redes sociais para conferir todos os conteúdos do Super Lutas. Até a próxima!